Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre rotina. Como nós podemos ajudar nossos filhos a criarem uma rotina, a terem consistência nesses hábitos e principalmente como o nosso exemplo como pais ajudam eles a se desenvolverem nessa área. Mas antes eu queria dar boas-vindas para as pessoas que chegaram aqui nos últimos dias. Chegaram muitas pessoas, eu estou muito feliz, sejam muito bem-vindos. Esse é um espaço onde eu compartilho um pouco sobre a nossa rotina, sobre o meu maternar. E esse ano o canal tá bem diferente, eu tenho trazido vários temas que nos ajudam na nossa maternidade como um todo. Então aproveite, nós vamos compartilhar muitas coisas ainda e vamos aprender juntas. Para você que não me conhece, meu nome é Messia, mas pode me chamar de Mel. Eu sou a mãe do Daniel e da Bianca e atualmente nós estamos morando em Michigan, nos Estados Unidos. Tem sido uma experiência muito enriquecedora para nossa família. E sempre compartilho coisas aqui onde você pode desenvolver na sua casa, com as suas crianças, com seus filhos. Se você é professora também, sejam bem-vindas. Aqui vai ter muita coisa para você também. Se você é uma mãe que está começando agora, mãe de primeira viagem, também é um espaço para você. E se você é uma mãe, assim como eu, que às vezes se sente um pouco perdida, mas acaba se encontrando, seja bem-vinda também. Esse é um lugar que eu quero que você se sinta acolhida e que a gente possa trocar experiências. Então, por favor, deixa o seu comentário aqui no vídeo para que a gente possa interagir mais. E principalmente não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com a mamãe também. Ai, desculpa, gente, eu falo demais, né? Então vamos ao assunto. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal falando sobre rotina. E eu explico como eu comecei a desenvolver a rotina aqui na nossa casa. E rotina é uma coisa que me ajuda muito, de verdade. E se tem um conselho que eu te dou como mãe, crie uma rotina para seu filho. A rotina, ela não é um fardo, muito pelo contrário, ela te liberta de muitas coisas. E o que é uma rotina? A rotina é uma repetição de bons hábitos, ou seja, não é uma coisa que se cria facilmente. É uma coisa que vai demandar um pouco mais da nossa atenção. Mas é uma forma da sua criança agir mais facilmente, dela entender que tem hora para dormir, que tem hora para comer, que tem hora para brincar, e também tem hora para parar de brincar, que essa é a parte mais difícil. Mas quando você começa a criar uma rotina consistente, a criança ela fica menos resistente a atender o que você está pedindo. E esse é nosso trabalho como pais, ajudar nossos filhos a criarem esses bons hábitos. Uma vez eu escutei um exemplo muito interessante sobre como criar bons hábitos em crianças. Imagina um trem. O trem, ele tem uma linha que ele precisa andar por essa linha. E quando o trem não está indo por essa linha, ele, não tem como andar. Ele simplesmente se desgoverna e sai do caminho. Então imagina que nosso filho é como se fosse esse trem que a gente precisa conduzir eles pelo caminho, que a gente precisa mostrar para eles os bons hábitos, o quanto isso é bom para nossa vida, não só para deles, mas para nossa também. Isso a gente tem que ter muita consciência de que quando a gente cria bons hábitos nos nossos filhos, não é só para eles, gente, é para a gente também. A gente acaba tendo uma maternidade mais tranquila, porque quando nós pais temos uma linha definida para onde a gente quer levar os nossos filhos, as coisas acabam se tornando mais fáceis, mais objetivas. Eu quero que meu filho crie bons hábitos, eu quero que ele acorde e faça o que ele precisa fazer, seja arrumar a cama, guardar os brinquedos, escovar os dentes, sem depender de mim para isso o tempo todo. Porque querendo ou não, a sua vida toda no geral, mesmo que você diga que não goste de rotina, a sua vida toda já é uma rotina. Você fazendo ela da forma mais fácil ou não. Então a gente pode encontrar meios para que essa viagem, seja mais convidativa, seja mais fácil para a gente, seja mais tranquila para os nossos filhos também. Porque uma coisa que acontece muito é quando a gente quer que os nossos filhos sejam calmos, crianças calmas e tranquilas, sendo que nós mesmos somos agitados, né? Nós mesmos somos estressados, até porque às vezes falta até rotina pra gente também, não é? Isso é assunto para outro vídeo. Mas enfim, quando a gente tem essa rotina estabilizada na nossa casa, é muito mais fácil de conduzir a criança. Então não faça da sua vida uma luta diária, sabe? Tudo é uma questão para comer, e a criança tem dificuldade para dormir, a criança tem dificuldade para te obedecer. Essas coisas, quando acontecem, torna a nossa vida muito mais difícil. Porque se você não dá um propósito pro dia do seu filho, ele vai fazendo as coisas assim, o que tá dando vontade de fazer. Mas quando ele sabe o que ele vai fazer no dia, aí sim as coisas começam a melhorar. E eu tô te falando isso de todo o meu coração, por pura experiência, que rotina é vida. Rotina traz tranquilidade para o seu lar, traz confiança para o seu filho. Ele tem autonomia para fazer as coisas sozinhos. E esse é um ponto que a gente precisa aprender como mãe. Deixar nossas crianças fazerem as coisas sozinhas.
não fazer com que seu filho dependa de você o tempo inteiro para fazer as coisas. Então, faça cada um desse ponto um hábito, sabe? Eu preciso que meu filho arrume a cama, então eu vou ajudar ele a arrumar a cama. Eu preciso que meu filho tome banho sozinho, eu vou ensinar ele como tomar banho sozinho. Principalmente, tá na hora do meu filho dormir, ele vai entender que está na hora de dormir. Então, esses pontos não começam a ser tão questionados. Ai, por que eu tenho que comer agora? Ai, por que eu tenho que dormir agora? Ah, por que eu tenho que guardar os brinquedos agora? Porque ele sabe a sequência do dia, quando ele tem uma rotina estabilizada. Um hábito para ser formado, ele leva mais ou menos de 6 a 8 semanas. Então não pense que, eu vou ensinar meu filho a fazer isso, passar essa semana, não conseguiu, então não deu. Eu me esforcei, eu tentei, tá? Então, não é bem assim. Você tá pensando em fazer isso rápido, vai demorar um pouco? Sinto te informar. Então, tenta mudar aos poucos, tenta construir um hábito por vez. Isso não acontece só com a criança, sabia? Pense em você, quando você quer mudar um hábito, quando você quer fazer uma coisa e daí no meio do caminho você não consegue e às vezes tenta mudar a rota, é assim com a criança também. Então nós, como pais, precisamos ajudá-las a criar esses bons hábitos. Isso vai depender muito da gente também, mas quando isso é formado, a gente acaba dando autonomia para a criança. Não seja persistente, se eu quero muito formar esse hábito no meu filho, continue. Vai acontecer de todos os dias a gente conseguir fazer a mesma coisa, fazer tudo certinho? Não, infelizmente não. Vai ter dias que a gente não vai conseguir. Mas o que acontece? É a constância que você precisa ter. E constância não quer dizer que você vai fazer todo dia a mesma coisa. Vai ter dias, como eu acabei de falar, que você não vai conseguir. Mas você continua no outro dia, na outra semana, você vai tentando até conseguir. Uma vez eu li uma frase muito interessante: o limite na educação é tentar até conseguir. Porque às vezes a gente tenta, ai, não deu certo, então deixa passar, não é verdade? E a gente precisa entender que a gente precisa tentar até a gente conseguir. E com o passar do tempo, isso vai virando tão automático, a gente vai virando tão rotina da criança, que ela já meio que faz as coisas sem você estar pedindo, sem você estar falando. E essa é a meta deles fazerem sozinhos. Então tenha constância, mesmo quando você falha. Hoje eu não consegui, amanhã a gente tenta de novo. Hoje não saiu muito bem como eu queria, amanhã a gente tenta de novo. Formar hábito demanda esforço. Pense em você, como eu falei. Se você quer acordar cedo, daí você pensa, o que eu preciso fazer para acordar cedo? Eu confesso que acordar cedo é um dos meus pontos assim mais difíceis. Mas eu sei os benefícios que é quando eu me acordo cedo. Então, para eu acordar cedo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dormir mais cedo, eu preciso desacelerar mais cedo, eu preciso deixar algumas coisas prontas para o outro dia, para facilitar a minha manhã. Então, você vai pensando em estratégias, em coisas que você pode fazer para melhorar. Da mesma forma, é como você quer criar esse hábito na sua criança. Não comece fazendo tudo, comece aos poucos, um passo de cada vez. Hoje eu também compartilhei lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir, uns cards para rotina. Eu também criei um canal de transmissão lá no Instagram, então se você quiser ficar mais atualizado dos materiais que eu vou estar postando aqui, entra lá no canal e participa do nosso grupo, que vai ter muito material legal vindo por aí. Mas hoje eu vou falar sobre esse crachazinho aqui, é um material que eu tô disponibilizando gratuito. Esse crachazinho aqui é o Rotina de Hábitos. Como eu falei pra vocês, não tenta fazer tudo de uma vez só, que aí você vai ter muito mais trabalho e talvez não consiga. Então vai implementando as coisas na sua casa aos poucos. Essa semana eu fiz essa rotina... Um minuto, por favor. Essa semana eu fiz essa rotina aqui com as crianças, que é a rotina da manhã, que era o que eu queria que eles tivessem mais constância em fazer. Como eles estão no período de férias, então nossa rotina acaba ficando totalmente diferente. A gente não faz a mesma coisa todos os dias. Todo dia a gente faz uma coisa diferente. Mas o básico, que é a parte da manhã, quando eles acordam, e à noite, antes de eles dormirem, são 2 pilares que eu quero que eles mantenham fazendo, independente se estão de férias ou não. E aí, o que acontece? Essa semana, eu comecei a ajudar eles a fazerem a rotina da manhã sem eu precisar estar lá, né, dando um reforço. Quando eles precisam acordar cedo para ir para aula, eu tenho que direcionar para que as coisas, né, sejam mais ágeis, que eles façam mais rápido, porque a gente tem horário. Mas como eles estão de férias, acaba sendo mais tranquilo. Mas, mesmo assim, eu tento direcionar eles para que eles façam as coisas que eles normalmente precisam fazer, o básico. E uma coisa que eu tenho aprendido, gente, para a minha vida também, não só para a rotina das crianças, é que a gente precisa aprender a fazer o básico bem feito. E às vezes a gente quer que os nossos filhos façam muitas coisas, né?
sejam bons em muitas coisas, mas vamos ensinar eles a fazerem o básico bem feito. O básico que é arrumar a cama quando acorda, arrumar o seu quarto quando brinca, escovar os dentes, fazer coisas do dia a dia normal. Fazerem um devocional quando eles acordam todos os dias. Eu incentivo eles a lerem a Bíblia, a orarem depois de lerem a Bíblia. E isso não anula o nosso culto em família. Porém, é um hábito que eu quero que eles criem sozinhos. Nós somos uma família cristã, então esse é um hábito que eu desejo que meus filhos tenham. Então a gente sempre vai conduzir eles para fazer isso. E uma coisa que eu li para eles, a gente conversou sobre isso, que também é muito importante, você sentar com a sua criança e ali vocês formarem a sua rotina. O que vocês irão fazer, o que eles podem ajudar, o que eles realmente conseguem ajudar. E isso fazer com que a família toda se envolva. E quando a gente sente e mostra para eles o que é preciso ser feito, é muito mais fácil deles quererem ajudar. Crianças, é o seguinte, a partir de agora a gente vai precisar mudar a nossa rotina. E tem coisas que a gente vai precisar fazer e eu quero fazer isso junto com vocês para que dê certo. Então, a partir do momento que vocês acordam, a gente vai precisar fazer isso e isso. E anota num papel, faz um bloquinho. Escreve para que eles vejam que você está tomando aquilo como sério. Tem um verso que eu tenho lido para eles que tem me ajudado nesse processo, porque às vezes eles não fazem tudo sempre felizes e contentes, porque nem a gente faz as coisas sempre felizes e contentes, na verdade. Mas tem um versinho que eu sempre gosto de ler para eles, lá em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para os homens. Quando a gente faz as coisas de forma intencional, a gente mostra para a criança que tudo que ela está fazendo tem um propósito. Por que eu estou arrumando minha cama? Por que eu estou guardando os meus brinquedos? Por que eu estou ajudando na casa? Porque tudo na vida tem uma consequência. Se você não faz isso, alguém vai ter que vir fazer para você. Então a gente vai estar mostrando para os nossos filhos que eles precisam ser responsáveis, porque se eles não fazem, outra pessoa vai fazer por eles. Então, por que outra pessoa precisa fazer por eles aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles podem ajudar? Entende, gente, que isso vai muito além de simplesmente uma rotina, mas sim de criar senso de responsabilidade na criança. E aqui no outro crachá eu coloquei cuidados com a casa. São coisas que normalmente os meus filhos fazem, que eles já conseguem fazer. E você vai adaptar a sua criança, né? O que ela consegue e o que ela não consegue. Se for muito pequenininho, óbvio que não vai conseguir fazer essa listinha. Mas se forem maiores, com certeza eles vão conseguir. Vai ficar tudo perfeito? Vai ficar tudo certo? Não, mas você vai estar ensinando. Então começa com as coisinhas simples, com coisas que realmente eles consigam fazer e que eles se sintam úteis fazendo aquilo. Motive sua criança a assumir o controle e cuidar das coisas. Torne seu filho um adulto responsável. E ele só vai ser um adulto responsável se a gente começar a ensinar eles agora, enquanto forem crianças. Então, a listinha de coisas para fazer é só um incentivo para ajudar eles a fazerem as coisas de forma mais rápida, de forma mais habilidosa. E no final você pode fazer uma premiação. Deixa eu explicar essa parte da premiação. Não estou dizendo que agora tudo que seu filho vai fazer você vai ter que ir lá dar uma coisa para ele porque ele está fazendo aquilo. Porque eu acho que isso não funciona em todos os estágios da educação. Porque eu acredito que quando a base está formada, está bem feita, seus filhos já têm aquele hábito sem ganharem nada em troca. Isso é fato, gente. O foco agora é para que eles não esqueçam o que eles precisam fazer. O incentivo agora é só para que eles façam de maneira mais rápida, como eu acabei de falar, para que eles sejam melhores naquilo que eles estão fazendo. Que esse incentivo da premiação é uma boa ideia para ajudarem eles a firmarem esses hábitos. E esse prêmio que eu tô falando não é nada material, tá, gente? São coisas simples que eles gostam e eles vão escolher fazer com a gente, seja ficar 1 hora a mais acordado, seja escolher um lugar pra gente passear juntos, seja assistir um filme em família, ter um tempo a mais para brincar lá fora, um tempo a mais para brincar no parquinho. E não tá relacionado a nada material, são coisas de valores, são momentos em famílias que vão apenas acrescentar na vida deles. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te incentivado de alguma forma, te inspirado a fazer uma rotina aí na sua casa. Se você quiser os cards, entra lá no nosso canal no Instagram, vou estar compartilhando muitos materiais lá também, e é uma comunidade pra gente que é mãe. Então, um beijo e até o próximo vídeo.